Mulher, você já foi abusada? Você já foi violentada? Ou conhece alguém que passou por essa situação? Se sim, esse vídeo vai trazer muita luz para a tua consciência. Vem comigo. Abuso sexual, violência sexual, tudo isso tão comum, né, que a gente vê acontecer tanto no nosso país. Eu até peguei alguns dados aqui do Ministério da Saúde de 2018, dizendo que 72% dos casos de violência sexual tem predominância contra crianças e adolescentes. 74% dessas vítimas são meninas. Em 51% dos casos, essa violência ocorre antes dos 5 anos de idade. E em 42% desses casos, a tendência à repetição. Na minha prática de escutar pessoas no consultório de psicologia, é muito comum aparecerem mulheres adultas de todas as idades que têm uma história de violência sexual para contar. E quando isso acontece, é muito comum também que elas não tenham sido curadas, que essas feridas ainda estejam ali abertas, pedindo por cura, pedindo por tratamento, porque isso se manifesta em outras áreas da vida e a principal delas é a área afetiva. Então, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito desse vídeo? Vamos trazer um pouco de luz para nossa consciência, para nossa compreensão do que acontece e, como sempre, em todos os vídeos que eu faço, eu trago um componente de otimismo e de esperança, porque eu acredito e eu vejo curas serem feitas com o processo de conhecimento interior. Então, gente, o que é a violência sexual? Nada mais é do que a violência, a violação dos direitos sexuais de uma pessoa, de uma criança, de uma adolescente. Geralmente pessoas indefesas, que não têm ainda o discernimento, não têm ainda a presença de consciência para dizer isso eu quero, isso eu não quero. A inocência é algo muito aproveitado pelos abusadores, É uma condição da qual eles dominam, eles têm o poder. Para vocês entenderem um pouquinho melhor por que essa violação de direitos ela é tão grave, vamos falar bem rapidamente um apanhado geral sobre as fases da sexualidade, Porque a sexualidade ela é algo que nasce com a gente, ela vem com a gente. Não está ligada somente ao sexo propriamente dito, tá? Sexualidade é a maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo, como a gente se relaciona com o nosso prazer. E o prazer, ele está longe de ser apenas sexual. O prazer, ele transita pelo nosso corpo durante a infância, fazendo conexões do nosso corpo com a nossa mente, com a nossa energia. Então, eu vou falar bem rapidamente para vocês como é que isso acontece, tá? A primeira fase é a fase oral, que vai até 1 ano, do nascimento até aproximadamente 1 ano do bebê, 1 ano e meio. É a fase que o bebê coloca tudo na boca, é a fase em que o prazer dele está ligado a essa região oral. Então ele experimenta o mundo pela boca, porque afinal de contas ele mama. E quando ele mama, ele recebe um alimento, e esse alimento é nutrição e também é amor, também é prazer. Porque imagine, a fome é um estímulo desagradável. Quando vem o leite, o alimento, é um estímulo agradável e é uma saciedade extremamente prazerosa. Então, por isso, existe aí as conexões aí do prazer pela boca. Depois dessa fase, entre 1 ano e meio até 2 anos e meio, vem uma outra fase, que é a fase anal, que é a fase do controle dos esfíncteres, tanto aquele que vai fazer xixi quanto vai fazer cocô. A criança começa a perceber que ela pode controlar, ela começa a sentir algo diferente ali e aí ela sente prazer no soltar e no reter. É um prazer extremamente sensorial, que ainda não está ligado com nada psíquico e principalmente nada emocional, nada malicioso, não tem nada a ver com o sexo em si.
Depois dessa fase, lá pelos 3 anos e meio até os 4,5, 5 anos, varia um pouco, né, de idade, vem uma outra fase chamada fase fálica, onde ele começa a perceber, o bebê, a criancinha, começa a perceber os seus órgãos genitais. Começa a tocar, começa a sentir curiosidade e no toque começa a sentir uma cosquinha, algo inocente, mais uma vez, completamente desconectado da malícia, não tem nada a ver com sexo isso, tem a ver com prazer sensorial, de descobrir como que é o seu corpo. Depois dessa fase, que é a fase fálica, vem a fase de latência, que é lá entre os 5 anos até os 8, 9, dependendo do desenvolvimento da criança até a puberdade. É uma fase chamada fase de latência, onde essa pulsão, essa energia sexual, que seria ali o prazer de se tocar, que é a masturbação infantil, completamente inocente, apenas sensorial, nessa fase de latência isso dá uma adormecida para que outras habilidades se desenvolvam na criança, como socialização, como se enturmar em grupos, como aprender as regras, como ser, como estar na sociedade. Então ela tem muitas outras conexões para pensar, ela não está tão voltada assim para o seu corpo como antes, né? Então, o prazer da criança nessa fase de latência está em socializar, fazer amizades, viver a vida. Muito importante isso, presta atenção nessa fase, tá? Depois, quando passa a fase de latência, quando entra a puberdade, algumas crianças sentem isso aos 10 anos já, aos 11, 12, 13, varia bastante. Para cada criança é diferente. Você vai olhar para uma e vai achar, essa aqui parece mais que criancinha, com 11, né? Outra com 11 vai parecer mais adulta, já mais adolescente, né? Adulta não, adolescente. E aí vem a fase da adolescência. E aí, gente, aí sim é que começa esse processo sexual propriamente dito, prazeroso do corpo, conectado com a mente, com a imaginação, com o desejo. É o momento em que essas crianças e adolescentes começam a se interessar por alguém, né, por outra pessoa, amorosamente, né, eroticamente falando, que desperta os desejos. E isso não é malícia também ainda, não é pornografia, tem a ver com o desejo despertado. Aquela coisa assim, se você for lembrar da sua história, você vai lembrar do seu coração disparado, dos seus olhos brilhantes, das suas mãos suadas, de você tentando agir naturalmente enquanto o boy vinha, né? Você vai lembrar disso, o frisson que isso é no corpo todo. E aí isso é um processo extremamente natural, é claro que a cabeça ainda não tem maturidade, que muitas vezes a criança ou o adolescente não tem discernimento nenhum, mas o corpo começa a sentir. Por isso é importante ter diálogos com os adolescentes, ter conversas sobre isso, ter um canal de comunicação aberto para que eles possam falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, né? Então esse seria aí o curso natural e saudável das fases do desenvolvimento sexual, tá? Na adolescência é que realmente começaria essa coisa do interesse por outras pessoas e aí começar a ter a malícia, começar a se imaginar em situações sexuais, ainda que isso vá acontecer depois de um tempo, né, assim, aos 16, 17, 18 anos, mas esse início vem ali na puberdade, de começar a imaginar como seria. Dito isso, vamos voltar para a questão da violação dos direitos sexuais. Viver uma vida assim, passando de fase em fase naturalmente, é chamado de direito sexual que todos nós temos. Quando há uma violação, significa que um adulto, quer dizer, uma pessoa que já está em outra fase do seu desenvolvimento, nem se compara ao que é a sexualidade infantil, né? Esse adulto já sabe muito bem o que está fazendo, já tem escolhas, já tem autonomia, já tem poder sobre o seu corpo, vai lá e invade esse espaço dessa criança. E principalmente, como esses dados estão dizendo, né, antes dos 5 anos.
Então imagine a bagunça que fica na cabeça de uma criança que tem o seu espaço sexual invadido. Vamos supor que ela está ali na fase fálica, onde ela está começando a saber o que é o prazer, ela se toca, ela sente uma cosquinha, aquilo ali é maravilhoso, né? Ela toca o pênis, ele fica endurecido, mas não existe malícia, existe só corpo, sensorialidade. Quando um adulto vem e invade esse espaço e vem com essa fase, ele se aproveita daquilo ali, né? A criança fica com a cabeça completamente confusa, porque ainda não era a hora, né? Ela só estava ali descobrindo seu corpo, ela só estava ali com ela mesma. E aí vem uma pessoa de fora que está em outra fase e invade esse espaço e viola esse direito sexual. Inicialmente a criança não sabe o que fazer, ela tem consciência de que tem alguma coisa errada, porque ela percebe os sinais, ela percebe que aquilo ali tem que ser escondido, ela percebe, na verdade ela pode receber ameaças também, e aí ela passa a viver no inferno, onde ela não pode confiar nas pessoas da própria casa. Então eu escuto essas histórias, eu poderia dizer semanalmente eu recebo casos assim, de mulheres de todas as idades que têm aí uma criança ferida porque foi violentada sexualmente. E aí esse sexo invade o espaço corporal, o espaço mental, o espaço energético e o espaço psíquico. Quer dizer, todos os nossos corpos, né, todos os corpos dessa criança são invadidos por esse adulto que vem e toma e viola esses direitos sexuais. Então ela já não vai mais ter o direito de passar pela infância com o privilégio da inocência, que é algo tão maravilhoso, é tão importante, né, que fortalece essa criança para que ela cresça na hora certa, né, e que ela vai poder fazer suas escolhas sexuais, ser dona do seu corpo por causa disso. Quanto mais cedo acontece uma experiência dessa, maior é o dano causado, porque essa criança realmente não tem ainda os parâmetros, e principalmente se ela ainda não passou por todas as fases. Ela pode ficar estacionada, estagnada em uma fase, e principalmente na idade emocional que ela viveu a situação, o trauma. Então uma das consequências é essa, é uma mulher que cresce, que vira adulta e que, vive sua vida, mas emocionalmente, e principalmente para as questões sexuais, ela pode ainda se comportar e se sentir como uma menina, desprotegida, desamparada, principalmente se ela não foi amparada pelos adultos a quem ela precisava de amparo, principalmente de sua mãe, das mulheres de sua família. Essa é uma coisa é um fenômeno também muito triste, muito doloroso que eu vejo acontecer, que pode se tratar da rivalidade entre mulheres, mesmo entre mães e filhas. Quanto mais primitiva é a cultura, no sentido assim, quanto menos conhecimento a pessoa tem, né? Quanto mais ela se orienta só pelo que ela sente, só pelo que ela percebe da vida, mais vulnerável ela está a se comportar de uma maneira inadequada. No caso, a mãe de uma menina que sofre abuso sexual pelo seu marido. Isso acontece tanto, eu ouço essas mulheres falando e existe aí uma criança ferida, uma dor profunda dentro delas de desamparo, de terem sido desamparadas pelas pessoas em quem elas mais confiavam. Às vezes o próprio pai que cometeu o abuso, às vezes a própria mãe que fez vista grossa. Infelizmente isso acontece muito, mas como eu sempre digo, né, e para finalizar o vídeo aqui, eu preciso contar para vocês uma boa notícia. Existe esperança, existe cura, e isso precisa iniciar pela sua decisão. Talvez você ainda não tenha decidido se curar porque você não acredita que exista uma possibilidade de cura. Quem sabe esse seja um primeiro passo para você entender que, olha, tudo bem, é perceptível a dor que você viveu, ninguém vai te arrancar isso, ninguém vai apagar. Não existe uma borracha para apagar o destino que a gente viveu. Mas existem canetas de todas as cores e de todos os modelos para você continuar escrevendo a sua história.
e fazer daquela história passada um capítulo importantíssimo, doloroso, daqueles dos mais tristes, sabe? Que você viveu, mas não é o fim do livro da tua vida. A tua vida continua, o teu livro pode seguir sendo escrito por você. Como é que a gente faz isso? Principalmente curando a criança interior. Essa daí tá clamando por socorro, ela tá pedindo para você, olha para mim. Eu ainda sofro com isso. Você cresceu, você foi para a vida, você se fez forte, poderosa, mas eu ainda tô aqui chorando, você não olha para mim. Então quem é que tem que olhar? Não é porque aquela mãe não olhou, não é porque aquele adulto não protegeu, que hoje você como adulta não pode fazer isso. Pelo contrário, você é a principal pessoa que pode fazer isso por você. Eu diria que é a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesma. Sabe, gente, a jornada do crescimento é uma jornada solitária. E é uma saída da prisão também, sabe? Porque a gente se coloca em prisões imaginárias. Imaginária não significa falsa, tá? Imaginária tem a ver com tudo isso que você viveu e tá tudo certo. Foi o que você deu conta, às vezes foi a forma como você conseguiu sobreviver. Mas a sua história não acaba aí. É isso que eu tenho para te dizer. Eu vejo mulheres sendo curadas, eu vejo mulheres curando a sua criança interior, curando exatamente esse momento da vida onde esse trauma foi gerado, olhando para isso com inteireza, com coragem, sendo uma mulher de fibra, como elas estão se tornando, e eu vejo isso ser transformador na vida delas. E aí essa história passa a ser apenas mais um capítulo importantíssimo, uma bela história vivida, uma bela história triste, que fez parte de quem você é, mas não precisa te definir para o resto da vida. Muitas mulheres precisam reaprender o caminho do prazer do seu corpo, que foi cortado, foi invadido. E aí junta com essa questão da cultura machista, que coloca a mulher como uma servidora do prazer masculino, e aí desconecta ainda mais você, te leva ainda mais longe de você mesma, né? Então, essa reconexão com a gente, com o nosso corpo, tomar o poder de novo, é algo que está disponível para todas nós. E eu tô aqui para te dizer isso. Existem caminhos para você sair da prisão. Existe aí uma vida nova, uma vida diferente quando você conseguir fazer isso. E isso pode até te assustar, porque afinal de contas, o trauma, o drama, a dor, a tristeza, por piores que sejam, eles já são conhecidos. Você já sabe o que sentir, já sabe o que pensar, já sabe os momentos que você vai chorar. E a felicidade, como será? Você já conheceu a felicidade da liberdade de ser dona do próprio corpo? De ter as decisões sobre o seu corpo, sobre o seu prazer? Voltar a sentir prazer. Jogar a culpa toda no lixo, porque a culpa é uma coisa que existe, hein? Mesmo em pessoas que são vítimas de violência. É um fenômeno assim que está presente em 100% dos casos. Culpa. Essa mulher fica se questionando o que foi que ela fez quando ela era menina para atrair aquela situação. E é uma culpa que te paralisa essa mulher, não deixa ela sair do lugar, vive rodando em círculos ali. Gente, é isso, essa é a minha mensagem de esperança e que vocês possam acreditar e continuar na sua jornada de crescimento, porque a felicidade está disponível para quem decide que quer curar seu coração, que quer curar sua criança interior. É isso. Para mais vídeos como esse, fica comigo no canal, se inscreve aqui e curte. Obrigada pela presença. Tchau!